A paz do Senhor Jesus. Bem-vindo ao novo estudo da Palavra de Deus. O tema de hoje é tempo de geração bíblica. Vamos fazer um apanhado em relação à palavra geração, ok? Vamos fazer um entendimento dessa palavra geração, ok? Então, nosso tema é tempo de geração bíblica. Levantei 6 tópicos. Frase com entendimento de geração. 2. Algumas expressões usadas. 3. Primeira definição para geração com 35 anos. 4. Geração de um tempo a outro. 5. Porque 40 anos é o mais aproximado. E 6. Uma conclusão final. Ok? Vamos ao nosso entendimento da nossa aula. Vejamos, frase com entendimento de geração. Uma geração é todas aquelas pessoas que nasceram e viveram mais ou menos no mesmo período de tempo, ou seja, as pessoas do tempo de uma determinada pessoa. Por exemplo, o tempo de Jesus Cristo. Havia no tempo de Jesus os apóstolos, havia aquelas mulheres que andavam com Jesus também, as irmãs e as outras, Maria Madalena também. E havia aqueles que faziam parte do tempo de Jesus, como o Herodes, o Pilatos, e outras pessoas que faziam parte do cenário de Cristo. Então, podemos dizer que aquele grupo de pessoas ali, aquelas pessoas faziam parte de uma geração do tempo de Cristo. Ok? Então, temos a geração para tempo, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então, observe que a primeira carta de Timóteo 2,6 nos diz que o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Eu poderia substituir esta frase, seu tempo, por geração. Então, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho em sua geração, ou na sua geração. Então, observe que a palavra tempo, ela está dando entendimento de geração. Vamos para a próxima. A próxima temos como referência para contemporâneo ou época. Então vejamos. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gênesis 6:9. Aí está mostrando, Deus está falando, da vida de Noé, quem era o amado Noé, justo e íntegro. E veja só, entre os seus contemporâneos, também nos dá a ideia de geração, ok? Então veja só, essa pequena introdução que demos à palavra geração com entendimento, a frase da Bíblia, que refere a tempo e contemporâneo, que dá o entendimento de geração. Continuando o nosso estudo da palavra de Deus. Então, continuando, algumas expressões usadas, exemplo, de geração em geração, 1000 gerações, todas as gerações, vossas gerações, são encontradas em Êxodo, o 3:15, 12:14, 1 Crônicas 16:15, Isaías 51:8, Efésios 3:21, refere-se a um tempo indefinido de gerações. Então observe que o emprego da palavra geração, aí, ela vai dar um tempo indefinido de gerações. Exemplo, Êxodo 3:15. Só vou citar esta. E Deus disse mais a Moisés:
assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Então observe que o emprego da expressão de geração em geração, isso dá a ideia de muito tempo, né? Ou seja, um tempo indefinido. Ou seja, Deus não aí definiu o tempo, mas jogou uma indefinição para o que ele estava querendo citar, o que ele estava querendo. Ok? Então observe que a palavra geração, ela já aparece aí com tempo indefinido. Continuando. Ainda algumas expressões usadas, né? A palavra geração também pode referir-se à condição ou qualidade de uma classe de pessoas. Por exemplo, nos Salmos, há a chamada geração dos justos, geração dos que o buscam, descendência ou posteridade poderosa. O Salmo 14:5 nos dá uma clareza disso. Observe que aqui aparece no Salmo 14:5 assim, ó: ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Então observe que o geração aí, a expressão aparece como geração dos justos, né? Geração dos justos. Poderia também ter geração dos que o buscam. Então observe que o emprego da palavra geração, ela é usada para diversos modelos, diversas práticas, né? Então vamos continuar a palavra do Senhor. Ok? O terceiro diz assim: a palavra geração pode referir-se a um grupo de descendente quando trata-se de parentesco, tal como filhos e netos. É o caso de Jó 42:16, que o texto diz assim: e depois disto, viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos dos seus filhos até a quarta geração. Então observe aqui que esse texto está se referindo a um grupo de descendentes, de pessoas da sua raízes, né? Então Jó, ele viveu até a quarta geração dos seus filhos, né? Então vamos, olha, uma curiosidade importante aí, uma curiosidade importante. Veja só, disto o quê? Depois da tremenda prova que este servo do Senhor, Deus, passou, ele viveu mais 140 anos. Vamos aos cálculos. Olha só, aqui ó, o cálculo diz assim: Jó viveu mais 140 anos, ou seja, depois que ele passou a tempestade de sofrimento da vida dele, que Deus reatribuiu a ele novos filhos e fazendas e animais, Jó ainda viveu mais 140 anos depois de todo aquele sofrimento que ele passou. Então ele teve mais 140 anos. E ele alcançou até a quarta geração. Então vamos lá. Jó viveu mais 140 anos e foi até a quarta geração. Bom, vamos para os cálculos. 140 anos que Jó viveu, que alcançou os seus filhos dos seus filhos, dividido por 4, que é a quarta geração, dá igual a 35 anos. Ou seja, uma geração corresponde a 35 anos no período de Jó. Então, no período de Jó, uma geração era de 35 anos. Então, já começamos a entender aí que uma geração, ela tem um valor, né, a ser trabalhado, que é 35. Mas também tem geração que ela é por tempo indefinido. Então observe que a palavra geração, ela não tem assim sua definição correta de dias. Isso varia de cada época, em cada região, e não só para pessoas, mas também para outras coisas. Vamos continuar. E aqui mais abaixo, eu tenho assim: geração de um tempo a outro. Olha só, desde de Adão, 7,
Enos, Cainã, Malalael, Jered, Enoque, Metusalém, Lameque e até a morte de Noé, tem média de 857 anos de vida nesta época. Ou seja, observe que essa sequência que eu coloquei aí de Adão, que Adão gerou Sete, né, e foi gerando Enos e foi terminar em Noé. Ou seja, até a morte de Noé, a média de vida desse povo aí era de 857 anos. Isso está lá em Gênesis, o capítulo 5, versículo 1 ao 31, você vai encontrar esta caminhada dessa descendência. E incluindo o Gênesis 9, 29, que é quando a morte de Noé. Então, somando as idades de toda essa sequência aí da genealogia de Adão, vai ter exatamente 857, e alguma coisa de anos de vida daquele povo. Então isso aí é uma época. Isso aí é uma geração. Então observe que a geração naquela época tinha muito tempo de vida. Logo no princípio da palavra de Deus havia muito tempo de vida. Por que eu estou trazendo isso aí? Para que você possa entender que geração não só se aplica a uma certa coisa. A geração é aplicada em diversos sentidos. Então observe que a geração de de Adão até Noé tinha uma idade de 800 anos e 57. Então veja só, continuando. Já no tempo de Moisés, essa expectativa de vida caiu drasticamente para 70, 80 anos. O Salmo 90, a maioria dos teólogos, 90% dos teólogos afirmam que o Salmo 90 era de Moisés. Ou melhor, foi de Moisés, o Salmo 90, e não de Davi. Então, se o Salmo 90 foi escrito por Moisés, acredito que sim, aí vem a grande pergunta, afinal, quanto tempo dura uma geração? Alguns calculam 40 anos, outros 50, outros 48, 50, e ainda outros 70 anos. É o caso do Salmo 90. O Salmo 90, Salmo 90, versículo 10. Veja só, no tempo de Moisés, apesar que Moisés viveu mais de 70 anos, ele teve 40 no Egito, 40 na casa do sogro e mais 40 com aquele povo pelo deserto. Então, teve um bom tempo aí de vida Moisés. Eu não cheguei a olhar quanto tempo de vida Moisés teve, mas eu quero dizer que ao escrever este salmo, ele deu essa expectativa de vida, 70 ou 80 anos. 70, 80 anos. Veja só, continuando. 5. Por que 40 anos é o mais aproximado? Por quê? Vamos lá. Muita gente afirma que uma geração tem 40 anos e há 33 passagens no Velho Testamento e 9 no Novo Testamento como 40 anos. Vejamos. Só aqui no Velho Testamento eu tenho 33. Eu coloquei aqui só 6. Seriam muitas passagens. Então, comeram os filhos de Israel maná. Aí 40 anos. Ou seja, 40 anos os filhos de Israel comeram maná. Está lá em Êxodo 16, 35. O próximo, nunca se envelheceu a tua roupa, as tuas vestes, o teu calçado, durante 40 anos. Observe que esse numeral 40 aparece muito na Bíblia. Mas a expressão 40 anos junto só aparece 33 vezes no Velho Testamento. Então essa passagem da roupa é Deuteronômio 8:4. E 40 anos vos fiz andar pelo deserto. Deuteronômio 29:5. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel. Josué 5:6. Então até sossegou 40 anos. Juízes 3:11.
Eli caiu da cadeira, né, para trás, quebrou o pescoço, né? Mas a Bíblia diz que ele julgava Israel durante 40 anos. Ou seja, julgou Israel durante 40 anos. Está lá em 1 Samuel, capítulo 4, 18. E etc, etc, do Velho Testamento, né? Referindo a 40 anos. Continuando, já no Novo Testamento, e contemplados 40 anos, apareceu-lhe, Atos 7:30. Ou seja, as passagens de 40 anos você só vai encontrar em Atos e Hebreus. Só em Atos e Hebreus. E Hebreus diz assim, me provaram e viram por 40 anos. Esse texto está referindo ao povo de Israel no deserto, né? Então, Hebreus 3:9. E aqui tem mais, né? Só que eu não coloquei para não gerar muitas informações na minha telinha. Então, veja só que o 40 ele é bastante visto no decorrer da palavra de Deus. 40 anos, né? Então, continuando. 6. Conclusão final. Não é possível especificar a duração exata de uma geração. Beleza. Tudo depende da época em que cada geração viveu para que a duração do tempo de vida estivesse dentro dos limites razoáveis. Do ponto de vista das Escrituras, tudo também depende do contexto de cada passagem bíblica. Assim, cada contexto determina a duração de uma geração. Como referência à passagem, que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Isso aí é a frase de Jesus, né? Em Mateus capítulo 24:34, né? Nesta passagem aí, que ela é até grande nessa passagem da palavra de Deus, Mateus 24, né? Diz assim, as pessoas que viviam na época de Jesus, de fato, chegaram a ver a destruição de Jerusalém, com todos os seus horrores, dentro de 40 anos. Segundo afirma Dr. Russell Shedd, PhD, não é? Este pastor, né? Escritor, pastor, professor, né? Palestrante, que admiro, né? O Russell Shedd, hoje não está mais no nosso meio, Deus o chamou, mas eu louvo a Deus que eu conheci de perto o Dr. Russell Shedd, um teólogo muito bom, não é brasileiro, né? É de um país ali por perto da América Central, se não falha da memória, a Colômbia, Bolívia, né? Boliviano, eu acredito que seja da Bolívia, mas ele não morou muito tempo na Bolívia, né? Então esse Russell Shedd, ele passava 8 horas estudando a palavra de Deus quando ele morava na Europa. Ele morou na Europa, em vários países, né? Na Suíça, em diversos países. E estudou bastante grego, aramaico, hebraico. E ele teve a edição da Bíblia chamada Bíblia Shedd, a qual eu tenho. Tenho também a assinatura dele, o autógrafo, conheci de perto. E louva a Deus, ele afirma que este povo, do tempo de Cristo, quando Cristo proferiu esta passagem da palavra de Deus, e não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. E de fato tudo aconteceu no tempo daquele povo que estava com Cristo naquela geração. Isso aconteceu dentro de 40 anos, esta frase aí, ela veio à tona. Ok? Então esta é a palavra de Deus, falando de geração. Eu quero dizer a você que eu fico com 40 anos também, ok? O tempo de geração eu fico com 40 anos, decorrer das pesquisas que eu tenho feito em diversos lugares, em algumas bíblias, em algum manual de popular, Bíblia apologética e outras mais, eu fico com 40 anos. Que Deus te abençoe e te guarde, e que faça resplandecer o rosto e te dê a paz.